Graça e paz, amados irmãos. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje estaremos falando sobre a interdependência de tarefas. Se semana passada falamos da interdependência de valores, princípios da nossa caminhada que pautam e trazem a identidade de quem somos e como agimos, hoje nós vamos falar da interdependência de tarefas. Mas primeiro vamos falar com o nosso Senhor. Paizinho querido, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, muito obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem caminhado conosco. Muito obrigado por cada experiência que o Senhor tem nos permitido vivenciar nesses meses. Muito obrigado porque o Senhor tem mostrado a sua fidelidade, a sua graça e o seu poder sobre as nossas vidas. Agora nós te agradecemos pelas lutas do dia que foram vencidas, te agradecemos, Senhor, por cada livramento e que nesse momento o Senhor possa continuar guardando as nossas famílias e cuidando daqueles que precisam de Ti. Abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra e caminhar segundo o Teu propósito e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso texto hoje está lá no livro de Neemias, do capítulo de número 4, do versículo 1 ao 23. Mas então nós vamos fazendo essa leitura por partes e vamos comentando o texto e entendendo o propósito da lição. Se semana passada nós falamos que há uma interdependência entre princípios, valores, Jesus e que essas coisas não se negociam, mas são a base, o fundamento do Evangelho, da nossa caminhada, de quem somos e como nós estamos ligados uns aos outros, hoje nós vamos estar trabalhando a questão das tarefas, porque também temos essa interdependência de tarefas e precisamos entender que a igreja, ela não é um lugar para disputas, para brigas. Não estamos ali fazendo uma competição entre pastores, entre clérigos e leigos, entre ministérios e grupos societários, entre liderança. Mas nós precisamos entender que estamos todos ali para trabalhar para a obra do Senhor. E toda vez quando há essa disputa, nós não podemos ser entendidos como igreja, porque igreja não disputa, porque o corpo de Cristo ele funciona em plena harmonia, visando o fim proveitoso que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, que é executar a nossa tarefa de auxiliá-lo na missão de salvar o mundo. E nós somos chamados para isso, para ajudar o Senhor. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Neemias, do versículo 1 ao 6, capítulo 4, que diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo de obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Ainda assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então, quando nós olhamos para esse texto de Neemias, esses primeiros 6 versículos, nós vemos que na nossa caminhada sempre haverão os obstáculos, sempre haverão as dificuldades. E isso nós precisamos ter muito claro. Neemias, quando ele viu
os seus irmãos, ele quis saber como é que estava o seu povo, como é que estava a sua terra, e ele ficou muito entristecido com todas as notícias que ele ouviu. E ele chorou, pranteou, fez tudo aquilo que era possível, mas depois daquele momento de dor e sofrimento, de orar, de buscar ao Senhor, ele foi buscar também no Senhor uma direção para agir e para cuidar dos seus irmãos. Então nós precisamos entender que mesmo quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, mesmo quando estamos debaixo da direção do Senhor, isso não significa que nós não vamos ter dificuldades, que o inimigo não vai se levantar, que as coisas vão ser fáceis. Não, muito pelo contrário. Quanto mais empenhado você estiver no sentido de executar a tarefa que o Senhor lhe confiou, quanto mais você estiver ali comprometido, mais o inimigo vai te afrontar, tentando parar, tentando persuadir o povo de Deus a abrir mão da promessa, do propósito, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o povo estava lá para restaurar a cidade, né? Sob a coordenação de Neemias, mas debaixo da direção de Deus. E esse grupo de opositores, ele se apresenta ali, ele aparece para quê? Para impedir. Então, na nossa caminhada, isso também vai acontecer. A igreja, depois desse período de pausa, quase dois anos de pandemia, ficamos praticamente um ano com as nossas portas fechadas e funcionando com uma capacidade bastante reduzida. Agora nós estamos retornando e retomando aos poucos a nossa caminhada. Muitos desafios estão propostos diante de nós, mas a reedificação dos muros, ela começa a partir do momento que nós entendemos que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um chamado para a nossa vida. Deus tem um chamado para a Igreja Metodista Betel Bangu. Deus tem um chamado para o seu povo. E nós precisamos entender que quando nós começamos a trabalhar com afinco, com dedicação, a notícia se espalha. E todo mundo começa a saber as coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. E se alguns se alegram, outros ficam enfurecidos, outros ficam enraivecidos e vão tentar a todo custo parar. Mas a igreja precisa entender, estar atenta, que para diante de uma ameaça, nós precisamos sempre confiar em Deus. Nós precisamos estar ligados no Senhor, confiando na sua graça, no seu amor e no seu poder. E entendendo que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas é fiel para completar. Porque nós não estamos fazendo nada para nós e nem de nós mesmos, mas estamos trabalhando para que as promessas se cumpram. Porque nós confiamos no Senhor. Então, o que aquele povo faz? Ele desiste? Ele desanima? Se acovarda? Sai em retirada? Cada um procura um canto e vai se esconder e ficar lá? Ai, tô com medo, não, porque fui afrontado, não vou fazer mais não. Porque muitas vezes é isso que acontece. Você tá aí coordenando o seu ministério, é presidente de um grupo societário, é líder de um grupo de discipulado, está trabalhando na casa do Senhor, é participante de um determinado ministério e às vezes a dificuldade vem, as ameaças, as afrontas começam a chegar e o que a gente faz? Eu vou desistir, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo para lá. Não, meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos fazer? Estar perseverando. Lembra da mensagem de domingo de manhã? O Senhor nos chama para o quê? Para permanecer, para resistir, para ficar, para não abandonar a obra. Por quê? Porque nós precisamos ser, como diz o Salmo número 1, como árvores plantadas. As árvores, no meio de um grande incêndio, você não vê ela batendo em retirada. Todos aqueles que podem, fogem. Mas as árvores são as únicas que permanecem. Por quê? Porque elas estão plantadas ali. Ali é o seu lugar, ali é a sua terra. É daquele lugar que ela tira o seu sustento. E mesmo quando ela passa por um processo muito doloroso de ser
queimada, você pode observar que tempos depois aquela árvore floresce, um broto renasce, trazendo de novo a esperança, para nos mostrar que vale a pena permanecer e não desistir. Então, o povo de Deus é um povo que diante da ameaça, o que ele faz? Ele não foge, mas ele ora. Ele busca o Senhor. Ele tem no Senhor a sua direção, ele tem no Senhor a sua arma, ele tem no Senhor o seu refúgio, ele tem no Senhor a segurança que ele precisa. Para quê? Para que ele possa continuar fazendo a obra que foi chamada. Então, uma das preciosas lições que a gente tira nesses primeiros versículos é o quê? Que o Senhor, né, aqueles que oram com fé ao Senhor, eles recebem uma alegria, eles são renovados, são fortificados. Para quê? Para que eles possam continuar a sua caminhada, continuar fazendo a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, meu irmão, minha irmã, não desista. Se você está aí orando pela sua família, orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, orando, acreditando, se você está orando com fé, então a palavra de Deus está falando para nós nessa noite: não desanime, não desista, mas persevere, fique firme, não abandone, não jogue a toalha, mas fique lá na presença do Senhor confiando, porque o inimigo, como diz a palavra, resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Então, aqueles homens e mulheres que estavam lá junto com Neemias, eles entenderam que Deus é fiel e que Deus era com eles e que, independente dos adversários, independente de todas as coisas, né, que poderiam estar ali frustrando os seus planos, as suas expectativas, o Senhor era com eles, porque quando eles oraram, eles receberam vigor para continuar. Eles foram fortalecidos no Senhor. E isso fez com que eles não desistissem, mas que eles permanecessem lutando e trabalhando. Do versículo 7 ao 15, nós vamos perceber que não foi uma, não foram duas afrontas somente. Foram muitas afrontas que Neemias, junto com o povo, recebeu. E do versículo 15 ao 17, eles recebem uma nova afronta. Mas as pessoas, né, fizeram o quê? Prontamente buscaram a Deus de novo. E é muito interessante isso, porque na nossa caminhada de fé, você tem um problema hoje, você passa por uma grande luta, uma grande dificuldade, Deus te dá graça, Deus te capacita, aquele momento passa, e às vezes a gente tem a ilusão de achar que nunca mais vou ter problema na vida. Não, você nunca mais vai ter aquele tipo de problema. Você nunca mais vai passar por aquela situação, mas outras adversidades vão continuar acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nesse mundo nós teríamos aflição. Então, é desse jeito. Mas o que a gente não pode? É esquecer quem é Deus na sua vida. Da onde Deus te tirou? O que Ele fez na sua vida, como Ele te resgatou com mão forte, quantos livramentos, quantas vitórias. Então, como diz o profeta, é preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança. No tempo da adversidade, não fique olhando apenas para o seu problema e se sentindo intimidado pela forma que ele te afronta, mas lembre-se quem é o Deus a quem você serve. Lembre-se como Deus já te livrou de tantas outras situações. E entenda que se Ele não te livrar, Ele vai passar contigo, porque Ele é o Deus que caminha conosco e que está conosco todo o tempo. Então, aqueles homens, eles continuam trabalhando, buscando ao Senhor e buscando no Senhor estratégias para vencer aquelas afrontas. Então, eles têm uma estratégia de fazer o quê? Realizar turnos. Enquanto um trabalha, o outro vigia. Enquanto o outro vigia, o outro trabalha. E isso é muito interessante porque traz outra lição muito importante para nós, que nós precisamos trabalhar em equipe. Então,
Vocês lembram que alguns estudos atrás nós trabalhamos a questão dos dons e ministérios? Deus confere dons, Deus confere talentos. Para quê? Para que sejam usados no trabalho, na sua obra, o ministério que Ele nos concede. E que muitas vezes nós estamos como? Cansados e sobrecarregados porque eu faço o meu trabalho e faço o seu também. Eu faço o seu trabalho, faço o seu e faço o do outro também. Por quê? Porque você desistiu, porque você desanimou. Então você acaba sobrecarregando o seu irmão. E o rendimento não é aquele que nós entendemos que podemos alcançar. Por quê? Porque estamos trabalhando muito mais. Porque tem muita gente que poderia estar fazendo, poderia estar buscando, poderia estar trabalhando e não está fazendo. Está desistindo, entregando, né? Deixando de lado porque ficou com medo, ficou amedrontado. Então, ao se alternarem, eles fazem com que o trabalho não fique pesado para ninguém, mas que se torne possível. Então, imaginem só, se nós somos uma igreja divididas em dons e ministérios, então cada um trabalhando na igreja de acordo com o dom, com a sua habilidade que recebeu, se cada um está ali executando a sua parte, fica mais fácil, fica mais leve para todo mundo. Agora imagine só, vamos lá pensar no momento de culto. Imagine se eu tenho que dirigir, se eu tenho que fazer todas as orações, se eu tenho que cantar, se eu tenho que pregar, se eu tenho que tirar a oferta, se eu tenho que contar a oferta, se eu tenho que servir o cafezinho, se eu tenho que estar lá na porta cumprimentando as pessoas, se eu tenho que tá preocupada com as crianças que estão indo para o culto, então também tem que ministrar. Então chega uma hora que a gente não dá conta. Por quê? Porque a gente está fazendo coisa demais, está sobrecarregado. E muitas vezes tem gente que não está fazendo nada. E às vezes essa pessoa nem está fazendo nada, não é porque ela não queira, mas às vezes a gente não chegou e não falou assim: irmão, minha irmã, eu preciso de você, você pode me ajudar. Porque dentro das suas possibilidades, o seu trabalho é muito útil, é muito necessário para a caminhada. Então, nós precisamos ter clareza disso, né? Que as ações ordenadas, quando nós temos essas ações ordenadas, coordenadas, entendendo que nós somos um corpo e que todos nós contribuímos para esse trabalho, para esse ministério, para o crescimento do reino de Deus e que todos nós devemos estar trabalhando em conformidade, isso agrada a Deus. E isso traz diferença. Por quê? Porque diz o texto, como nós lemos, que eles acabaram o serviço antes do previsto, chegaram à metade antes do previsto. Por quê? Porque cada um fez a sua parte. Ninguém deixou para o outro. Aquilo que era para eu fazer, eu peguei e fiz. Aquilo que era para o outro fazer, ele pegou e fez. Mas já imaginou? Lembra daquela dinâmica que nós fizemos num dia para Deus, onde a Luciane, ela distribuiu aqueles balõezinhos e aqueles balõezinhos representavam os dons e que de repente todo mundo entregava os seus dons, jogaram sobre a vida da pastora e que por um tempo eu até consegui equilibrar 1, 2, 3, mas depois eu já não conseguia mais equilibrar. É isso que acontece. Então, se eu faço a minha parte, você faz a sua parte, a obra de Deus caminha. E ninguém fica cansado e sobrecarregado. Então, é relatado que enquanto uma parte das pessoas trabalhava na obra, outra fazia a vigilância e a segurança. Até o final da reconstrução, o descanso era mínimo. Isso é outra coisa muito importante que a gente precisa ressaltar, né? Que muitas vezes a gente está sempre muito cansado. E é porque a gente tem se gastado em coisas que não tem a menor necessidade, né? Temos feito coisas que não éramos para fazer e aquilo que era para fazer a gente não tem feito. Então a gente precisa entender isso, que a obra do Senhor conta comigo e conta com você. Então nós precisamos nos dedicar a essa obra. A palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia, enquanto estamos aqui nesse mundo, nessa terra, porque depois que o Senhor vier para mim, vier para você, depois que nós morrermos, cessou o trabalho.
Então, enquanto estamos vivos, enquanto há fôlego de vida em você, vamos trabalhar para o Senhor, vamos trabalhar em unidade, caminhando juntos, uns com os outros, né? Porque o trabalho, ele não cessa, ele não pode cessar. Enquanto houver uma vida precisando ouvir a palavra do Senhor, enquanto houver uma vida que não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que não foi restaurada, eu e você precisamos continuar trabalhando, não é hora de parar. E aí, dos versículos 16 a 23, vamos ler um pedacinho? Diz assim: assim trabalhávamos na obra e metade empunhava as lanças desde o raiar do sol até o sair das estrelas. Versículo 22. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda, nem da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com a arma à sua direita. Então isso mostra o quê? Que eles trabalhavam em todo o tempo. Todos estavam atentos, todos estavam vigilantes. Isso é outra coisa muito importante na obra do Senhor. Nós precisamos entender que a vigilância é o quê? É a oração. Enquanto a igreja está lá com seus planos de ação, os seus projetos, nós vamos ter aí, né, quantos projetos de agora até o final do ano, a igreja precisa estar atenta, a igreja precisa estar vigilante, a igreja precisa estar trabalhando. E trabalhando como? Orando, percebendo as movimentações, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E quando eu percebo que alguma coisa não vai bem, eu tô lá junto com a minha liderança falando, olha, aqui tá acontecendo isso, isso e isso, a gente precisa tomar essa e essa medida, a gente precisa agir dessa forma. O ministério de oração, mas não só o ministério de oração, toda a igreja precisa estar o quê? Orando, intercedendo para que as coisas aconteçam como o Senhor planejou e determinou. Muitas vezes nos frustramos, nos cansamos, ficamos exaustos e não atingimos as metas e os planos. Por quê? Porque nós não vigiamos. Nós achamos que basta planejar. Se você não ora, se você não trabalha, se você não acompanha, as coisas não vão acontecer. Assim como nós estamos aí diante das eleições, e quantas vezes a gente acha que basta votar no fulano de tal, e que botou lá o fulano de tal como presidente, só isso por si só vai resolver. Se você não ficar lá orando por ele, acompanhando as ações dele, vendo se tudo aquilo que ele prometeu na campanha, se todo o seu plano de governo está sendo colocado, e se você não cobrar, se você não lembrar, ele não vai fazer nada daquilo. Por quê? Porque você deixou de vigiar. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar atentos em todo o tempo. Então fez lá o planejamento da série de conferências agora que vai ter da música, do Ministério da Música. Toda a igreja tem que estar orando por esse projeto, toda a igreja tem que estar acompanhando, toda a igreja tem que estar envolvida. É claro que quem vai estar na coordenação é o Ministério da Música, mas eu e você, todos nós temos que estar juntos, cobrindo uns aos outros em oração, estar atentos às movimentações à nossa volta, dentro da sua casa. Você precisa estar atento às movimentações que vão acontecendo para que você não chegue atrasado, porque o cristão não é aquele que corre atrás, o cristão é aquele que está sempre à frente. Por quê? Porque ele está em ligação com o Pai. Então ele antecipadamente, ele já sabe das movimentações do inimigo, as coisas que estão para acontecer. Por quê? Porque Deus revela. Revela para quê? Para que eu e você tenhamos uma atitude, saibamos o que é preciso fazer e quando é preciso fazer. Então a gente precisa entender que a igreja, ela caminha nessa dinâmica. Um cobrindo o outro, um resguardando o outro. Para quê? Para que a obra aconteça. Outra coisa interessante é que todos, independente da sua situação social, econômica, política, todos estavam ali trabalhando para a reconstrução. Então, na obra do Senhor não tem essa de que eu sou isso, não posso fazer aquilo. Todos nós trabalhamos, todos nós fazemos tudo que for necessário para que a obra aconteça.
Foi a fé em Deus que motivou a união de todas as pessoas em torno da construção do muro. É a nossa fé em Deus, a nossa motivação. É para Deus que nós fazemos. E fazemos para Deus em serviço ao próximo. Então é essa fé, é essa compreensão que faz com que a gente fique motivado. E cada um deles fez a sua parte visando ao bem comum. Eu faço a minha parte, não só para mim, mas visando o bem comum, o crescimento da igreja. Então a gente precisa entender isso. E todos foram abençoados e desfrutaram da vitória. Porque se eu trabalho com você e alcançamos a vitória, então fomos bem-sucedidos, todos nós somos vitoriosos. Mas se você não trabalha e deixa só eu trabalhar, e se nós formos mal-sucedidos, você também está derrotado. A derrota não é só minha não, querido. A derrota é sua também, porque você faz parte desse corpo. Você faz parte dessa caminhada. Então, o triunfo somente aconteceu porque o Senhor estava no centro da existência do seu povo. O centro de todas as coisas é o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor e é para Ele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Todos trabalham com afinco e alegria, objetivando o bem de todos. Nós, como membros do corpo de Cristo, somos chamados a avaliar a nossa caminhada, pois não pertencemos à comunidade cristã, a ministérios, a sociedades ou pequenos grupos independentes. Deus é um só. As tarefas são responsabilidade de quem caminha com Ele. Então, a tarefa é responsabilidade de todo aquele que caminha com o Senhor. Se Cristo ainda é o cabeça da igreja, então a vitória é de todos, a derrota é de todos, o sofrimento é de todos, a superação é de todos. Estamos interligados, somos cooperadores uns dos outros. E aí eu lembrei de uma dinâmica que é uma reflexão que fizemos com o Ministério da Música no domingo, que diz assim: Ubuntu, minha alegria depende de você alegre. Minha felicidade depende de você feliz. Eu existo porque você existe. Nós existimos para a glória de Deus. Todos nós existimos para a glória de Deus e trabalhamos para a glória de Deus. Então, a interdependência do trabalho, estamos ligados para que o reino do Senhor cresça e floresça e que isso seja uma realidade na Igreja Metodista Betel Banco. Amém? Senhor, muito obrigado por esse estudo e ajuda-nos, Senhor, a entender que dependemos uns dos outros para fazer aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós e que assim crendo, possamos alcançar as tuas promessas, pois a vitória do meu irmão é a minha vitória, a derrota do meu irmão, a tristeza do meu irmão é a minha derrota, e o Senhor nos chamou para viver um tempo de graça, confiando no seu amor e no seu poder, caminhando em unidade, porque é ali onde o Senhor ordena a sua bênção. Assim oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.